se cria, é se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A criada. Olá, seja bem-vindo a mais um Cria Podcast. Eu sou Fran Rodrigues e esse é o primeiro podcast do ano, Cria Podcast do ano. E hoje eu tô trazendo duas figuras aí muito interessantes do meio da comunicação. Eles têm podcast, são podcasters. São criadores do podcast Comunicação de Quebrada. Então hoje eu recebo o Luiz Lucas. Ele é jornalista formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, morou no Jardim Ângela por 26 anos, onde se reconheceu periferiano, e aí trabalha com audiovisual, várias vivências na área da comunicação. E também recebo o Gustavo Arruda, que é comunicador, apresentador, formado em comunicação social, rádio, TV e internet, e também apresentador de programas de TV. Sejam muito bem-vindos, meninos. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada mesmo por estar aqui nessa primeira gravação, nesse primeiro podcast do ano. É ao vivo, não é gravado? Mentira, é gravado, gente, é claro. Mas enfim, obrigada. Obrigada mesmo por vocês virem para cá. O Gustavo veio de São Mateus. São Mateus, primeira vez que eu venho em Paraisópolis, mano. Olha só. Já o Luiz tá mais pertinho aqui, né? Eu tô perto também, mas aqui pro Paraisópolis também nunca brotei, assim, né? Mas gratidão pelo convite, a gente se sente muito honrado de estar aqui no Cria Podcast, né? Fazendo essa interligação entre podcasts também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a história aí do Comunicação de Quebrada, mas muito feliz, gratidão. E vamos que vamos. E olha só que esse é um dos convites, porque eu vou convidar vocês mais vezes para vir aqui. A gente tem Favela Cria este ano em abril. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Conta com a gente. Tá bom? Mas eu queria começar então que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, né? Luiz, Jardim Ângela, vocês de São Mateus, como que vocês se conheceram? E depois como surgiu a ideia de vocês fazerem um podcast juntos? A gente... É muito engraçado a história, como eu conheci o Luiz, né? Porque eu conheci o Luiz através do Instagram. Ele tava gravando o TCC dele, ele entrevistou uma pessoa que eu conhecia. E aí eu fui seguir ele, gostei bastante do conteúdo dele, assim, que eu sempre gostei de jornalismo, né? Mas no primeiro momento eu achei ele muito mala, né? Eu sempre falo isso pra ele, ele era muito marrento, não sei o quê. Mas eu segui ele porque naquele momento eu tava buscando referências ali na área da comunicação. E aí teve um dia também que ele colou em um dos rolês que teve ali no Sesc Itaquera, lá perto da minha quebrada. E eu falei pra minha companheira, mano, aquele cara ali, ele é famoso, ele é do Instagram, eu conheço ele é jornalista e tal. E aí depois, né, eu criei o Comunicação de Quebrada, a gente era em áudio ainda, convidei ele pro podcast. E aí, ali na hora a gente já trocou muita ideia, já conversou, viramos amigo. Todo mundo achava que o Luiz era do Comunicação de Quebrada, porque ele sempre compartilhava as coisas. E aí, ano passado, a gente quis fazer o podcast em vídeo. E aí eu não tive dúvidas, assim, chamei o Luiz. Ele participou como modelo de algumas campanhas que a gente fez também para vender algumas camisas, né? Nossas, do Comunicação de Quebrada. E aí a gente firmou essa amizade, né? É isso, como o Gustavo falou, né? Não tem nada disso de ser mala, né? Só tava no local que não era meu lugar tava ali, né? Que eu fico à vontade. Devagar, exato, chega no sapatinho, já fica a dica aí, né? Então, mas nossa vivência começou assim, né? Eu acho importante, inclusive esse convite aqui do Cria é muito legal, porque nós que vivemos, né, da comunicação de quebrada, do jornalismo periférico, a gente entende, né, que esse núcleo ele é muito pequeno ali e a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa se inspirar em outros projetos, enfim. Então, quando o Gustavo fez o convite para participar do podcast, primeiro como entrevistado, eu gostei muito, né? Porque é isso, eu sempre tento absorver tanto o podcast, o audiovisual em si, né? Sobre periferia, principalmente sobre as vivências periféricas. Então, ali, quando ele me convidou, eu me tornei um fã do Comunicação de Quebrada, né? Ele falou, todo mundo achava que eu era, uma das pessoas que criou Comunicação de Quebrada. Eu sempre falei, não, gente, eu sou um fã, visto a camisa literalmente, né? Ele fazia as campanhas, eu comprava a camiseta, sempre aparecia com a camisa nas minhas redes sociais. Então, é isso, eu me tornei um fã e aí depois, com essas vivências, né, em conjunto, entendendo que por mais que ele é da Zona Leste, eu sou da Zona Sul, as vivências, às vezes, uma entra dentro da outra ali, né? A gente, tanto os nossos anseios, as nossas dúvidas, as nossas tristezas, mas também com as nossas potências, né? As nossas vontades. Então, por isso que a gente se tornou amigo, acima de tudo. E aí, quando ele me chamou
para participar do Comunicação de Quebrada, assim, como apresentador não teve dúvidas, assim, né? Foi um convite muito, muito legal, principalmente por essa questão, porque eu gosto sempre de atuar no jornalismo e na comunicação periférica. Então esse convite de atuação para mim foi muito grato, sou grato até hoje por ele ter me convidado. E tá com contrato renovado, 2024 também. Sim, Luiz eu Lucas gosto vai de estar com saber. nós de novo. Gente, isso é muito bacana, né? Porque aí você é um fã que agora tá apresentando, né? E acho que isso é muito legal. De ter pessoas fortalecendo. De certa forma, o Luiz estava fortalecendo, continua fortalecendo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Das pautas do podcast de vocês. Vocês estão fazendo comunicação de quebrada, que isso é muito importante, de fortalecer iniciativas, empreendedores, artistas. E o podcast de vocês tem essa pegada mesmo, né? De trazer, dar luz, visibilidade para pessoas que estão atuando na periferia. Sim, o Comunicação de Quebrada, ele surgiu a partir de um anseio que eu tive de contar as minhas histórias enquanto uma pessoa periferiana dentro da universidade, né, que era bem difícil. Eu moro em São Mateus e na época ainda não tinha monotrilho, então eu tinha que me locomover muito mais horas no transporte, enfim, né, e foi um contato ali inicial e eu queria fazer algo para contar essas vivências, né, e aí criei o Comunicação de Quebrada em áudio ali, né. E aí as pautas sempre foi muito voltada para a comunicação e para o audiovisual, para o jornalismo, para a publicidade, para a comunicação como um todo, né? Para inspirar futuros jovens comunicadores, né? Então essa sempre foi o meu anseio, assim, a minha vontade, né? Falar sobre comunicação para as pessoas que muitas vezes têm comunicação no seu dia a dia, porque a forma de se vestir dentro da periferia é comunicação, a forma que a gente fala, a forma que a gente se organiza para sobreviver é uma forma de comunicação, mas muitas vezes passa despercebido, né? E a gente não se enxerga enquanto comunicadores, não vê nem essa oportunidade. Então criei o Comunicação de Quebrada para isso, assim, para conseguir inspirar futuros jovens comunicadores. E o Luiz é uma pessoa que me ajuda muito nessa questão das pautas, justamente por ele ser jornalista, né? Então, acho que ele pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a gente sempre buscar uma dinâmica interessante com os convidados, essa diversidade de trazer pessoas que trabalham em diversos âmbitos da área da comunicação e do audiovisual, né? Então, o Luiz até trouxe esses dados, né? A gente contou aí na temporada passada, de 2023, com várias pessoas muito legais, assim, diversas, e que transitam ali dentro da comunidade, falando sobre comunicação e audiovisual, e ter essas pessoas é até um prazer pra gente, porque a gente, enquanto fã, também gosta bastante dessas pessoas, mas a gente vê a potência que tem quando a gente solta um corte nas redes sociais, ou quando as pessoas vêm até nós e falam, cara, conheci o trabalho dessa pessoa por conta da Comunicação de Quebrada, né? Exato, os nossos convidados, convidadas, eles, acima de tudo, a gente quer que as histórias deles e as vivências deles inspirem quem está assistindo, né? O Comunicação de Quebrada é um podcast, né? É o que a gente mais trabalha, mas não é só isso, né? Mais pra frente eu acho que a gente vai falar um pouco sobre também, a gente dá palestras, a gente dá cursos, então o podcast, ele é uma vitrine ali das pessoas, do que você pode fazer também, né? Enquanto uma pessoa periférica, o que você pode trabalhar, a gente preza, né, por pessoas do audiovisual, artistas, já passou por ali músicos também, mas também a gente fala sobre outras vivências das periferias, né? A gente teve um podcast, um episódio sobre economia também, né? Enfim, um Mano Investidor, que é justamente sobre isso, sobre tudo que atravessa uma pessoa que é da periferia e que às vezes, como o Gustavo bem trouxe, ela não tem noção disso, né? O Gustavo falou sobre a questão da universidade, eu também, né? Morava ali no Jardim Ângela, eu estudava na Liberdade, e o deslocamento era muito ruim e tal, e ali eu percebia como eu posso atuar dentro da universidade, né, enquanto a pessoa periférica. Então, e como eu posso enxergar futuros também dentro do jornalismo sem perder minha essência. Então, o podcast é justamente para isso, né? Nós levamos convidadas e convidados para que as histórias deles, as vivências, inspirem quem está assistindo, justamente para as pessoas entenderem que tem um caminho ali, né? Um caminho na música, um caminho no audiovisual, no jornalismo, nas artes, enfim. Então, tudo isso que envolve a periferia, claro, sem deixar a periferia de lado, que é o principal. Todas essas pessoas, todos os nossos convidados, eles precisam ser de quebrada, né? Pode mudar futuramente ali, né? Em outras temporadas pode ser que esse sistema mude, ele vai se expandindo, claro, é uma vontade, mas por enquanto a gente leva pessoas de periferia para falar sobre as vivências periféricas, isso é o mais importante. Isso é muito bacana, né? Porque dá visibilidade para essas pessoas
e também agrega muito conhecimento pra gente, porque a gente não conhece todo mundo, a gente sabe da nossa realidade, mas é muito bom ouvir histórias e contar histórias, e vocês como jornalistas, como comunicadores, vocês têm feito um trabalho muito bacana. E aí, vocês usam o termo periferiano, né? Não periférico. E por que periferiano? E de onde surgiu? Não, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar periferiano. A gente sempre fala periférico. Mas aí, me fala um pouquinho aí desse termo que vocês têm utilizado. Vamos lá, vou pedir licença aqui pro meu mano Gustavo, né? Esse termo, eu me formei em jornalismo e eu tinha que fazer um TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. E, obviamente, eu queria fazer um TCC sobre minha vivência periférica, né? Não queria fugir disso. Pra mim, era como se fosse uma resposta ali, né? O ambiente da universidade, muitas pessoas não conseguem acessar, né? Mas eu acho importante, né? Políticas públicas, inclusive, para as pessoas acessarem isso. Então, para mim, era um retorno. Eu precisava dar esse retorno em forma de trabalho de conclusão de curso. E aí eu fiz o TCC Quebrada, Comunicação e Cultura Periferiana. É importante dizer que, obviamente, não fui eu que criei essa palavra, assim, né? Eu apenas utilizo, sou um emissário, né, da palavra periferiano, mas ali nas minhas pesquisas eu me deparei com um termo por causa do Rincon Sapiência, né, ele é um rapper, e aí tem 2 músicas dele que ele fala sobre ser periferiano, né, e uma delas é inclusive com o NX0, que é uma banda de rock nacional e tal, eu curtia muito também, e aí ele fala, né, periferiano, conheço a violência, enfim, ele explica ali na música o que é ser periferiano, mas aí eu peguei essa palavra refletindo sobre ela e eu cheguei à conclusão que periferiano ou periferiana é a pessoa que ela tem orgulho de pertencer à nação periférica. Nós que estamos aqui, creio que todos somos periféricos, mas não necessariamente temos orgulho de pertencer, e tá tudo bem também. Quem é de Quebrada, a gente sabe das nossas faltas ali, a questão do transporte público, a questão da violência, enfim. Os acessos também, a falta de acessos às vezes. Então isso tudo faz com que a gente vá ficando triste, ficando para baixo, na questão também da saúde mental, vai adoecendo a gente, né, morar longe do trabalho, entender a periferia apenas como cidade dormitório, enfim. Então, muitas vezes a gente não tem orgulho de pertencer à nação periférica. Então, periferianos são aquelas pessoas que moram lá e têm orgulho. E como que eu construo esse orgulho? A partir de movimentos como o Cria Podcast, né, como Comunicação de Quebrada, e outros também, o Desenrola e Não Me Enrola, que eu sou muito grato ao Desenrola, porque eu fiz um curso de repórter da periferia e ele me fez enxergar como periferiano. Então é isso, periferiano é quem tem orgulho. E aí, para você ter orgulho, eu acho que você tem que acessar alguns lugares, você tem que entender que na periferia tem potência, que existem doutores, né? Enfim, existem artistas, você pode ser o que você quiser, mesmo sendo da periferia. E aí o termo surge a partir daí. Eu me entendi como periferiano a partir da universidade. Antes disso, eu era essa pessoa que pegava o ônibus, ficava muitas horas, ficava um pouco triste, querendo colocar um culpado, achar um culpado por eu morar na periferia. Eu não entendia que, né, enfim, uma construção social, né, algumas pessoas morarem ali nas chamadas bordas, enfim. E aí minha missão, a partir de então, foi fazer com que mais pessoas se transformem em periferianas e periferianos. É muito importante falar isso, porque realmente não tinha esse sentimento de pertencimento, de orgulho, porque também ninguém tem orgulho de morar em cima do córrego, por exemplo, em um lugar assim que não é favorável. Mas tem um outro lado também, né? Que quando a gente fala desse sentimento de orgulho, de pertencimento, é realmente fazer com que eu possa me formar em jornalismo e eu posso trazer esse olhar para cá e aí mostrar as coisas boas que acontecem aqui também, porque a gente não se resume à marginalização, Sim. A gente não se resume aos problemas, porque tem várias soluções, inclusive criadas por pessoas periféricas ou periferianas, né? E aí eu queria que vocês falassem mais um pouquinho do podcast de vocês, que eu achei muito bacana, eu particularmente não conhecia. A Tamires, que trabalhou aqui com a gente, que apresenta, falou assim, tem uns meninos que estão fazendo um trabalho muito legal, Fran, você tem que trazer eles aqui. Eu falei, vamos trazer. E a gente está numa pegada esse ano de realmente falar mais sobre comunicação e trazer mais pessoas representativas que possam falar sobre comunicação nesses territórios periféricos, né, que possam já fazem um trabalho muito bacana, dão visibilidade para muitas pessoas, e a gente quer conectar, porque o nosso trabalho também surgiu, né, a partir disso, né, para quem não conhece
Cria Podcast, Cria Brasil Comunicação, a gente tem feito um trabalho de comunicação voltado para a periferia, para dar visibilidade, fazer assessoria de imprensa. Então, a gente trabalha uma comunicação interna, vamos dizer assim, dentro do território, mas também uma comunicação para fora, dando visibilidade, quebrando os estereótipos. E aí eu queria que vocês me falassem de personagens, assim, de pessoas, de figuras representativas que vocês já levaram no podcast de vocês. E qual a história que mais tocou, emocionou vocês? Vocês falaram, caramba, como ninguém nunca contou essa história antes, como ninguém nunca trouxe essa pessoa, nunca levou essa pessoa a programa nenhum. Difícil, né? Porque cada semana a gente leva uma pessoa diferente, né? Pra você que não conhece Comunicação de Quebrada, é também um podcast, a gente tá ao vivo toda quinta-feira, né? A gente já tá aí no ar aí. Então, toda quinta-feira é uma emoção, né? Assim, é frio na barriga, não só na quinta-feira, né? Porque tem todo o processo antes, né? De escrita de roteiro, entrar em contato com a pessoa, e aí é presencial, é mais difícil. Mas um dos episódios que eu mais gostei, assim, que eu sempre falo, é o do Thiagson, porque o Thiagson é um músico, né? Ele fala sobre música e principalmente sobre o funk. E quando ele foi lá, ele é muito engraçado, ele foi de roupão, e ficou zoando, e a gente conseguiu extrair o máximo dele. Foi bem legal, mas cada história é uma história, a gente aprende muito. O episódio com o Caê também foi um episódio muito legal, porque ele estava falando sobre jornalismo e ele é um homem trans, então entender também como que é o jornalismo para as pessoas trans também foi, tipo, muito legal e me fez refletir sobre várias paradas. Então, cada episódio tem ali o seu momento, né? Tem o seu brilho, eu acho. Exato. E cada episódio também, como eu falei, né? Existem histórias que se parecem um pouco com a nossa, e existem histórias completamente diferentes, né, de uma outra realidade. Como o Gustavo falou, né, o Thiagson foi um episódio sobre música, e ele é um músico, ele é formado em música, assim, né, só que aí ele utilizou esse papel, esse local da academia, né, que enfim, que ele é mestre pela USP em música e tal, pra falar sobre música na periferia, sobre a música das periferias. Como o Gustavo trouxe, o funk, o rap, é nossa cultura, assim, né, é a música oriunda da periferia. Então ele utiliza do espaço, né, das redes sociais para explicar sobre isso, sobre a construção musical também, porque a gente entende o funk, vai falar, nossa, mas não existe um estudo. Claro que existe um estudo por trás, e o Thiago, seu episódio com ele, foi justamente por essa quebra de estereótipo também, né, porque ele é uma pessoa, quando é pra falar sério, ele falava sério, quando era pra dar risada, como o Gustavo falou, ele veio com roupão, assim, isso já quebrou aquele clima mais formal. Então foi um episódio sensacional, mas pessoalmente, assim, eu acho que o primeiro episódio foi muito interessante, que a gente levou o Saudade e o Mano Lima. Eles são ilustradores, né, eles são, um é de Osasco e o Mano Lima é Jacareí. Exato. Mó longe também. E aí eles, né, eles são artistas visuais, desenhistas e tal, e eles falam sobre periferia, né, eles desenham sobre e tal. E aí, pra mim, foi um tanto quanto diferente, porque esse episódio, depois ele foi passado na escola que eu estudei. Tinha um dos nossos seguidores, aí não fui eu que vi, inclusive, foi o Gustavo, falou, olha que legal o podcast, Chegamos o professor, exato, é um professor de arte, né, ele mostrou para os alunos, porque fala sobre como ser artista, como você vender suas obras, quanto cobrar e tal. E aí, é importante, inclusive, né, para quem tá começando. Exatamente, porque a gente fala sobre isso também, né, o audiovisual como trabalho, sim, né, sim. Não, claro que às vezes a gente começa fazendo os trabalhos pontuais, a gente não consegue uma grana com isso, mas depois é preciso entender que isso pode te gerar renda. E aí esse episódio foi lá pra escola que eu estudei, e isso pra mim foi muito especial, assim, né, entender que, né, que as nossas palavras, ele faz sentido pra periferia, né, que o principal é isso. Eu e o Gustavo somos instrumentos, né, falando de uma forma mais religiosa, assim, e tal. Eu acho que a gente né? Instrumentos da mão de Deus. Eu acho que a gente é instrumento da quebrada, assim, né, somos apenas comunicadores para poder falar e inspirar outras pessoas. Então, pra mim, esse é um episódio, assim, muito marcante, mas claro, cada episódio, quando acaba, a gente fala, pô, hoje foi diferenciado, assim, a gente sempre sai com gás pra querer continuar também, porque é importante, acontece algumas coisas na vida e tal, a gente fica, pô, cabisbaixo e tal, mas a gente se fortalece ali toda quinta-feira, né, ao vivo ali, a gente sai com mais energia, isso é bem legal. Isso que motiva, né? Sim. Gente, é muito bonito isso. E aí, queridos, nossa, eu amando vocês, gente. Obrigada mesmo por ter vindo.
E quais os desafios que vocês têm encontrado, né, para fazer comunicação periférica? Quais são os principais desafios? A gente sabe que tem vários. Cara, trabalhar com comunicação é muito complicado, é muito difícil, né? Por isso que, tanto nos nossos podcasts, quanto em todas as outras coisas que a gente faz, né? Porque o Comunicação de Quebrada, ele não é só um podcast, né? O podcast é um dos veículos que a gente utiliza para empoderar os jovens da periferia a se enxergarem dentro da área da comunicação e do audiovisual e também a ver a comunicação e o audiovisual como uma forma de trabalho, uma ferramenta de trabalho, como bem o Luiz trouxe, né? Então, além do podcast, a gente tem as nossas oficinas. A gente começou uma oficina agora, em março, né? Todos os sábados a gente vai dar uma oficina de audiovisual de mini documentário. A gente também participa de palestras, de oficinas, dentro das escolas, dentro das comunidades, enfim, né? E tudo isso faz com que a gente leve a comunicação para dentro da periferia, para pessoas que às vezes não têm esse contato direto, né? Mas a gente, em outra borda, né, estando dentro da área da comunicação, do audiovisual e também do jornalismo, a gente vê o quanto que é uma área muito difícil de você entrar. É uma área onde muita gente quer muito tomar o seu lugar, né? Então, tipo, é bem complicada. E haja resiliência, assim, mano, pra se manter dentro da área, pra você fazer o seu trampo e pra você se manter enquanto uma pessoa periferiana, né? Então, tipo, hoje em dia, na área da comunicação tem muito trampo que é presencial, então é difícil, né, a questão da locomoção, né, como eu bem trouxe no começo, mas também sobre essa questão de, às vezes, você tá em um mercado onde é super elitizado, você vai trocar com pessoas que não são da mesma realidade que você, com pessoas que não têm a mesma vivência que você, não vêm da onde você vem, então você precisa ter esse jogo de cintura, de saber conversar, de saber trocar ideia, né. Eu já dei muita cabeçada quanto a isso, de tipo, chegar falando na gíria e a pessoa chegar e falar assim, mano, não fala desse jeito, porque se você falar desse jeito, você vai ser descredibilizado, suas ideias são legais, são interessantes, mas você tá falando na gíria. Então, poxa, você tem que se reter ali, né, e tal. Ou as pessoas que às vezes não enxergam um potencial no seu conteúdo. Como você viu isso? Assim, um certo preconceito? Eu acho que também um certo preconceito, mas também uma forma de não entender um pouco a sua cultura, sabe? De não querer enxergar a sua cultura enquanto potência, né? Então, acho que minha vivência especificamente sobre isso, né? Estando na área, trabalhando como analista de comunicação, além do Comunicação de Quebrada, eu tenho um trabalho como analista de comunicação e, tipo, a gente troca com grandes empresas e a galera não quer, assim, sabe? Eles estão trabalhando com uma empresa que é de periferia, mas eles querem que as pessoas que estejam à frente não seja de periferia, sabe? Então isso é muito complicado, pelo menos na minha vivência. O Gustavo trouxe uma questão de lógica do mercado também, né? Pensando em pirâmide, assim, quem tá no topo não quer dar espaço para outras pessoas chegarem ali, né? Então, falando sobre a questão, para mim, o principal em Pensília, assim, a principal dificuldade é a dificuldade financeira, porque para você manter um projeto, você precisa de verba, você precisa, enfim, de estrutura, né? Estrutura física ali para poder manter. Então, eu acho que o principal é isso. A gente vai tentando escrever o podcast em algumas editais ou apresentar a proposta para algumas empresas para a gente colocar essa verba, porque tudo gasta, né? A gente está aqui no estúdio, energia, as câmeras, enfim, tempo também. Então, tudo isso tem gasto e o tempo, né? É o principal, assim, porque o Gustavo falou, ele trabalha... Além do Comunicação de Quebrada, ele tem outro trabalho. Eu também trabalho com jornalismo, né? Eu sou redator, sou produtor de televisão também, aos finais de semana. Então é isso. A gente acaba fazendo muitas outras coisas para poder fazer com que o nosso sonho, no caso Comunicação de Quebrada, dê certo. Mas aí algumas pessoas não querem que esse sonho dê certo, né? Então isso acaba atrapalhando. E sobre essa questão do próprio mercado de comunicação, realmente tem muitas pessoas assim, né, se formando. Lá na faculdade a gente escutava sobre isso. Pô, você se formou que ano? Eu me formei em 2019. E você? 2021. Mas, né, ali em todo o começo, desde o começo do curso a gente escutava. É uma área muito concorrida, a comunicação é muito concorrida, e a gente percebe isso na pele, né? Então, mas eu creio que está mudando um pouco, assim. Eu acho que a periferia, ela está sendo colocada em outro lugar, assim, né? Ela está sendo vista com bons olhos, e eu acho que esse é o momento de quem está na quebrada poder
se colocar no lugar, né, ali de potência também, né? A gente sempre vai repetir essa palavra, porque eles querem os nossos conhecimentos, eles querem a nossa mente, né? Só que eles não querem que a gente seja a pessoa que é presente, eles não querem que a gente esteja à frente, né? Eles que eu digo, enfim, quem comanda a mídia hegemônica, né? A mídia de massa. Então, acho que essa é uma dificuldade ali, né? A gente, muitas vezes, as nossas vivências, o nosso modo de se vestir, de falar, às vezes ele é abafado justamente porque eles não querem esse tipo de pessoa ali na frente, comandando, né? Você falou um ponto importante, assim, né? Que hoje parece que a periferia, a favela ganhou destaque e tudo mais. Mas aí eu tenho um ponto a falar sobre isso, que acho que tem muito a ver com o interesse das marcas, com o público consumidor. Então, não é que agora eles passaram a olhar a gente com os bons olhos, né? Pelo menos o que eu acho. Porque realmente tem um público consumidor que as marcas querem alcançar. E aí, muitas vezes, elas precisam de fazer um conteúdo direcionado para esse público. E aí, no caso da CRIA, a gente faz um trabalho e você faz uma analista de comunicação, né? Para poder ver como que as marcas conseguem atingir esse público que elas têm interesse. Assim, agora com a população preta também, que agora tem nessa questão de incluir, né? Claro que tem que incluir, mas não somente pensando em captar, porque as marcas pensam muito nisso, né? Tem que realmente ter um propósito, assim como a população, como o público LGBT. Então, assim, tem um olhar hoje em dia, a gente entende que realmente tem, mas talvez, eu queria ver com vocês, se eu estou, né, a opinião de vocês, né, talvez não seja por causa dessa questão do potencial econômico das favelas. Sim, total. Na real, a favela, as pessoas da quebrada, elas ditam muita coisa. Dita moda, música, enfim. E a gente vê as grandes marcas hoje, marcas grandes que estão olhando para a periferia como um poder consumidor, né? Então, antigamente, há muito tempo, quando eu era criança, bem criancinha assim, tipo, a galera usava muito Oakley. Oakley na quebrada era muito popularizado, né? Então, nós só porta Oakley, antigamente, quanto tempo? Porque você é novo. Eu tenho 24 anos, mas, tipo, quando eu tinha uns 5 anos de idade, uns 6 anos de idade, assim, tipo, já era, tipo, a galera gostava bastante, assim, tipo, na barraquinha tinha o da Oakley, da Lacoste. Sim. O movimento funk foi um movimento que trouxe muita visibilidade para essas marcas, onde, por mais que a gente não tivesse o poder aquisitivo de conseguir comprar uma roupa original, a gente comprava uma roupa falsa e se sentia do mesmo jeito, tá ligado? Rolezinho, acho que foi um movimento muito importante, que deu visibilidade para esse movimento, né, do público consumidor, do jovem favelado, jovem periférico consumidor, que aí ele não podia ter original, é o que você tá falando, mas conseguia ali comprar de alguma forma um produto que desse um status para ele. E antigamente as marcas não queriam, né, ser representadas pela população jovem periférica, e hoje em dia isso inverteu. Tem o Chavoso da USP que, né, tá patrocinado pela Lacoste. Então acho que isso é um ponto importante. Algumas marcas ainda têm esse pé atrás ainda, porque tem um poder consumidor da galera de um poder aquisitivo maior que não mora dentro das periferias e que não é legal associar. Tem muita marca que é isso, né? Então, tipo, a gente vê, não vou falar marcas aqui, mas a gente vê, a gente enxerga. E também as marcas que estão dentro da periferia fazendo esse trabalho, a gente tem que entender também que elas estão porque a gente é poder consumidor, sabe? E a gente tem que saber muito bem disso. Como o Walter Reggi, né, um cineasta que a gente troca muito, ele fala, a gente tem que saber hackear o sistema. A gente tem que saber trabalhar com grandes marcas, falar a língua dos caras, falar do jeito que ele quer, mas saber também trabalhar mediante o que a gente sabe. Porque eles não acham que as grandes marcas ou a mídia hegemônica vê a gente e fala, você é da quebrada, que legal, mano. Nossa, vamos fazer um ensaio fotográfico aí na sua quebrada? Não, ele fala assim, beleza, você é uma pessoa da quebrada? Me ensina tudo o que você sabe. É isso. Entendeu? Tipo, o que você vai me trazer de retorno, quanto que eu vou receber com isso, e aí sim eu fecho com você. E às vezes não fecha nem com você, né? No caso, às vezes me passa o seu conhecimento, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com isso, né? A gente vive num sistema capitalista e tal, então claro que tudo
se resume ao consumo, né? E a periferia, ela sempre consumiu, como o Gustavo trouxe, assim. Nós sempre enxergamos as marcas como um local de status, assim. E isso é legal, isso é interessante, né? Pô, pro jovem, pra ele se sentir em algum lugar, né? Voltando a falar sobre essa questão de ser periferiano ou não, muitas vezes ele se sente pra baixo, ele, né, essa pessoa que não é enxergada às vezes, e aí pra ele colocar uma marca, né, ele já muda ali, ele a autoestima acaba mudando. Então as marcas, eu acho que através da tecnologia, das redes sociais também, começaram a entender, esses jovens começaram a se mostrar também, né, porque o consumo sempre existiu, a quebrada sempre consumiu, mas agora com a internet as marcas perceberam, nossa, olha só, esse jovem que está utilizando essa minha marca, ele tem visibilidade. Então, ele fala com o público. Ele fala com o público. Então, a gente precisa fazer propaganda para esse tipo de jovem. Mas a gente tem que tomar cuidado justamente para isso. Para as pessoas que estão fazendo isso, também sejam de periferia, né? Não adianta eu só colocar uma pessoa, claro que é interessante. Pô, alguém de quebrada ali, num comercial, você fala, pô, da hora. Mas e aí, quem tá montando esse comercial? Quem fez essa pesquisa é uma pessoa de quebrada? Porque... É isso, quem tá na frente, né? Quem tá na frente dessa direção é uma pessoa de quebrada, e o podcast serve justamente para isso. Levamos diretores, cineastas, artistas ali de quebrada para mostrar como se isso tá mudando ou não também, né? Porque é uma coisa que a gente quer saber, tá mudando, não tá? E eles estão falando sobre isso também. O próprio Caê, né, ele trabalhou com televisão, assim, ele mostrou, ele falou que as mídias, né, que a gente conhece como mídia de massa, estão mudando também, estão levando jornalistas de quebrada ali para dentro, pra saber falar também, porque às vezes é isso. Às vezes a gente vê quando é uma coisa feita por quebrada e quando não é, fica nítido ali, fala, pô, nada a ver essa linguagem. As novelas também, né? Sabe um exemplo bom que eu posso trazer aqui? Uma vez que eu vi uma reportagem feita pelo Manuel Soares no É de Casa. No sábado de manhã, tava falando sobre, acho que era economia de água, alguma coisa assim. E aí tava filmando numa casa de uma mulher lá em Heliópolis. Eu falei, caramba, é isso. Por que os outros jornalistas não, né? Porque aí vai falar de consumo, de economia, não sei o quê. Tá, como isso vai afetar na minha realidade que moro na quebrada? E aí, isso é muito importante, realmente, de ter jornalistas de quebrada fazendo essas pautas e dando uma visibilidade, um olhar de uma realidade que é a nossa. Representatividade, isso é muito importante. Exato. Eu acho que é isso. E a gente, enquanto consumidores dessas marcas, temos que saber a hora de falar assim e hackear o sistema. É isso, mano. Claro que eu quero trampar. Claro que eu quero somar com você, mas em contrapartida, né? O que eu vou ganhar com isso também, né? Porque não adianta só pegar o nosso conhecimento, sendo que não tem nada em troca. Porque a gente tem muita coisa boa para oferecer. A gente oferece. E só contribuindo com a fala do Luiz e trazendo um ponto aqui pra galera que tá assistindo esse podcast, mano, é super importante também que a gente consuma marcas e vestimentas de pessoas de quebrada, mano. Porque às vezes, poxa, a gente tem pessoas incríveis, né? Como o Luiz trouxe, o Corre Story, tem a Massati, tem a própria da Júlia, a cantora, então, a Júlia Shop. Então, tipo assim, parça, vão dessas marcas, sabe? Comprem também dessa galera, porque é uma galera que tá no corre, tá no corre na periferia, querendo lançar sua marca, que conversa com você, que vai trazer fotógrafos de quebrada, produtores, diretores, modelos de quebrada, e às vezes a gente se apega muito, né, a marca, assim, tipo, pô, quero usar essa marca específica, mas às vezes as pessoas da quebrada estão produzindo camisas e roupas tão boas quanto, às vezes até melhor na questão da qualidade, mais bonitas, e às vezes só por conta da marca a gente tá consumindo ela. Então não tô falando que é certo ou errado. Né? Sim, claro. Sim. A economia gira a economia criativa da própria comunidade. Mano. Exatamente. É isso, meninos. O tempo acabou. Foi muito rápido. Assim. Maré já mostrou a plaquinha ali. Gente, passou muito rápido. Bom, é assim que a gente se sente também. Muito obrigada mesmo. Deixem as redes sociais de vocês para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, que eu achei muito bacana. Vamos conectar de verdade. Olha, Favela Cria tá logo aí, gente. Dia 18 e 19 de abril. Teremos o Favela Cria, que é um evento que é essa pegada que vocês falaram. A gente fala, fala de comunicação no contexto geral e como a favela se comunica. Então a gente fez atividades culturais, a gente teve apresentação de hip hop, a gente falou com jornalistas periféricos e jornalistas da mídia tradicional, falamos sobre o mercado da favela. A Agência Cria é uma agência de comunicação de território periférico, de favela, buscando dar visibilidade para essas iniciativas da periferia.
e também conectar as marcas que desejam falar com esse público de uma linguagem mais assertiva, contratando, né, os moradores, né, atores, jornalistas, enfim, pessoas da comunicação, influenciadores no contexto geral, e gera um impacto muito maior quando as marcas entendem que essas campanhas precisam ser feitas com pessoas que estão no território, né, dando uma visibilidade ali. Então, meninos, obrigada mesmo. Queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está começando, né, no mercado do audiovisual, no mercado do podcast, na comunicação, né, que é de periferia. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para quem está ouvindo e assistindo a gente? Beleza. A mensagem que eu deixo é para que você, claro, que você absorva muito de diversas áreas, assim, né? Se você tiver a oportunidade de entrar na universidade, você vai entender que existem coisas que você nem conhece, que podem servir como trabalho ali, né? Como renda futuramente. Mas o mais importante é que você entenda desde o começo o que você gosta de fazer. Porque às vezes a gente acaba entrando em alguns lugares e vivendo toda ali uma vida que fala, pô, eu não gosto muito de fazer isso. Então, não necessariamente precisa ser a pauta periférica, né? O jornalismo periférico, mas você gosta de esportes, enfim, você gosta de moda, em qualquer área que seja, que você trabalhe esse gosto, que você mande currículo para esse tipo de vaga, e mais, você vai entrando dentro da sua área. Isso é muito importante, que você não deixe seu gosto de lado. Mas, claro, sem deixar sua essência de lado, que para mim é o mais importante. Assim, todo lugar que você for, toda empresa que você colar, enfim, todo rolê que você colar, você ainda vai ser um corpo periférico, independentemente. Então, não deixe de ser quem você é, isso é mais importante. Faça o que você goste, hackeie lugares não necessariamente da periferia, mas não deixe sua essência de lado, né? Não deixe essa pessoa periferiana que você de lado. Isso pra mim é o mais importante. Cara, não perca a sua identidade, não desista. A área da comunicação é bem difícil, ela é uma área complicada, sim, mas ela é muito legal, ela é muito gostosa, é uma área onde a gente aprende cada dia, a gente se diverte e a gente conta as nossas histórias pelos nossos olhares, pelas nossas vivências e perspectivas. Então, o que o Luiz trouxe é fundamental, não perca a sua identidade, sabe? Por mais que em alguns momentos a gente precise entrar e sair de uma forma, mas a gente precisa entender que a gente ainda carrega, né, essas perspectivas, essas vivências, então vamos colocá-las para fora. E como a gente sempre fala, é o nosso lema, né? Nossa história é nós quem cria. Eu ia falar, mas eu deixei para você falar. Eu sabia que você ia falar. Então vamos criar essa nossa história e vamos fazer a nossa história virar, tá ligado? Sempre falando das pessoas ao nosso redor e nunca desistindo, mano, tá ligado? É isso. E as redes sociais de Comunicação de Quebrada, já vou aproveitar o momento aqui para deixar. No YouTube, Comunicação de Quebrada, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente tá com convidados novos, tá? No nosso podcast. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, não tem erro, certo? E no Instagram a gente tá como, Luiz? Muito fácil também, @Comunicação de Quebrada. Lá no Instagram a gente traz alguns conteúdos extras, né? Claro, a gente divulga os nossos convidados, mas ali tem alguns stories, alguns rolês que a gente cola, algumas entrevistas com artistas que não vão pro podcast, que estarão somente ali no Instagram, e a gente usa para divulgar, né, todas as nossas vivências e tal, como a gente falou. O podcast, ele é apenas um dos braços do Comunicação de Quebrada. Nós também damos palestras, enfim, workshops, e, mano, o rolê que você quiser convidar a gente para colar também, que tem a ver com periferia, a gente vai colar, com certeza, né? Só chama nós. Exatamente. Comunicação de Quebrada em qualquer lugar. Comunicação de Quebrada lá no Instagram também. Lá tem o nosso e-mail, entre em contato com nós, que nós vai estar fortalecendo. É isso aí, obrigada. Muito Sigam obrigado. também Cria Brasil Comunicação, Cria Podcast no Instagram. É isso aí, tchau.